Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na nossa última reflexão, no nosso último encontro, agora já tendo meditado alguma coisa da transfiguração de Jesus Cristo, refletiremos agora, na segunda parte, a nossa própria transfiguração na transfiguração de Jesus Cristo. E aproveitando que ontem, meditando sobre os apoftegmas dos padres do deserto, tocamos justamente no tema da oração contínua, que eles chamam inclusive de exicasmo, hoje a nossa reflexão vai começar justamente tentando apontar essa relação, no tocante à nossa transfiguração, a relação entre oração e transfiguração. Há um ponto que foi, um último ponto que foi muito importante na reflexão de Gregório Palamas. Ele se pergunta: em que momento exatamente aconteceu a transfiguração de Jesus Cristo? Qual foi, digamos assim, o que provocou, o fato, o ato que provocou aquele exato momento da transfiguração, do rosto iluminado, da mudança de aparência? Ele busca a sua resposta no Evangelho de São Lucas, narrando a transfiguração no capítulo 9, mais precisamente no versículo 18. Lucas diz que enquanto orava, o seu rosto começou a brilhar. Então é justamente aqui, baseado no Evangelho de São Lucas, que temos a contemplação da transfiguração unindo-se a essa tradição da oração, do exicasmo, dessa busca pela oração como um estado da pessoa e não só como uma atitude. Essa tradição da oração exicasta, dessa busca da oração contínua, que é tão importante inclusive para a tradição oriental e inclusive para o monaquismo. Gregório Palamas, sobre isso, ele diz o seguinte: ora, foi enquanto orava que assim resplandeceu e desvelou inefavelmente essa luz inefável diante daqueles que foram escolhidos dentre seus discípulos e os maiores profetas, Moisés e Elias, que estavam com ele. Queria mostrar-nos deste modo que a oração é o que alcança esta bem-aventurada contemplação, e ensinar-nos que é por meio da proximidade com Deus na virtude, por meio dessa nossa união com Ele no Espírito Santo, que este esplendor aparece, oferecendo-se aos olhares de todos aqueles que não cessam de tender para Deus, graças à sua assiduidade nas boas obras e na pureza de sua oração. Continua Gregório Palamas. Porque somente um espírito purificado pode contemplar a desejável e verdadeira beleza que rodeia a bem-aventurada e divina natureza. Todo aquele que tendeu para seus resplendores fulgurantes e para suas graças, participa dela, pois contemplar essa iluminação pressupõe um tipo de participação na mesma, assim como parte de um raio de luz fica gravado na face daquele que é por ele iluminado. Um texto um pouco maior, bastante denso, tem uma série de simbologias, uma série de definições a respeito do que é oração para a tradição oriental, mas vou deixar para a vossa reflexão posterior. O que é importante aqui para nós neste momento é que Gregório Palamas, inclusive, ele faz esse comentário citando um comentário dos Salmos de São Basílio Magno, e o desejo dele é demonstrar que esse esplendor divino da transfiguração, essa iluminação, só pode aparecer em um espírito que é purificado pela oração. E ele fala isso apoiado no Evangelho de São Lucas. Mas a visão da transfiguração é uma iluminação do espírito que é purificado ou é uma iluminação dos olhos corporais?
Dizendo em outras palavras, a visão da transfiguração é uma iluminação dos olhos da alma ou dos olhos do corpo? Essa é uma pergunta que mexeu muito com os orientais. E São Máximo, o confessor, responde o seguinte: ainda que tenha sido contemplada com os olhos corporais durante pouco tempo e no estreito cume da montanha, todavia, nesse momento, como foi dito, que os iniciados do Senhor, os seus discípulos, foram conduzidos da carne ao espírito, pela transmutação de seus sentidos, operada neles pelo mesmo espírito. Portanto, segundo São Máximo o Confessor, trata-se de uma transmutação dos sentidos, que é operada pelo espírito. Fica a pergunta. É muito clássico, principalmente na teologia patrística oriental, falar-se de sentidos da alma e sentidos do corpo. Eles dizem que, da mesma forma que o ser humano, a carne do ser humano possui 5 sentidos para perceber e interagir com o mundo ao seu redor, da mesma forma, a alma possui também sentidos espirituais para perceber e interagir com o mundo que ela habita, que é o próprio Deus. Mas São Máximo Confessor não deixou claro se ele está falando dos sentidos do corpo ou dos sentidos espirituais. Bom, mas o que podemos dizer aqui, o que podemos tentar desenvolver e tentar chegar a uma resposta é que, para São Máximo Confessor, assim como a glória irradia na carne de Cristo, que está encoberta pela nuvem luminosa, que é o Espírito Santo, da mesma forma, a visão do Cristo transfigurado, feita por meio dos olhos do corpo, no mesmo Espírito Santo, opera em nós a transmutação dos sentidos. Opera isso que ele chama de a passagem da carne para o espírito. Nesse sentido, penso que é correto dizer que existe um duplo movimento. Primeiro, da irradiação da glória de Cristo na sua carne, portanto, o corpo de Cristo realmente mudou de aparência, mas há também, igualmente, o movimento da passagem da carne ao espírito naquele que contempla a glória de Cristo. Portanto, me parece correto dizer que há uma mudança, há uma transfiguração na visão corporal e na compreensão, ou seja, na visão espiritual daquele que contempla o mistério de Cristo. Cristo, de fato, mudou de aparência. E essa mudança de aparência, essa irradiação da glória divina no corpo carnal de Jesus Cristo também provoca uma mudança, tanto nos olhos corporais, quanto na compreensão nos olhos espirituais daquele que contempla a face transfigurada de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, após termos considerado os aspectos trinitários e os aspectos cristológicos da luz da transfiguração, e por termos acabado de ver essa relação da oração exicasta com a iluminação dos discípulos de Cristo, isso nos conduz muito naturalmente à nossa última conclusão. Se a transfiguração, como vimos, está no coração dessa relação entre a interpretação da tradição cristã oriental e da tradição cristã ocidental, ela, logicamente, só pode estar no coração, no centro da oração cristã e daquilo que se chama sequela Christi, daquela teologia, daquela espiritualidade do seguimento de Jesus Cristo. O Monte Tabor é uma elevação, é uma grande elevação, de fato é um monte muito alto, mas que faz parte do caminho para se chegar a Jerusalém. Portanto, essa elevação, o Monte Tabor, a transfiguração, é um caminho necessário em todos os aspectos. O Evangelho de São Mateus diz que Jesus começou a explicar a seus discípulos que lhe era necessário ir para Jerusalém, padecer muito nas mãos dos anciãos,
sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ao terceiro dia ser ressuscitado. Isso é Mateus capítulo 16, versículo 21. Notem a expressão era-lhe necessário. É uma expressão que é utilizada por todos os evangelhos sinópticos, quando eles tratam desse anúncio da paixão. Está também presente em Marcos e em Lucas. E, aliás, essa expressão era necessário é repetida também por São Lucas na cena dos peregrinos de Emaús, lá no final do seu evangelho, após a ressurreição. Lucas capítulo 24, versículo 26 diz: não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E é depois dessa pergunta de Jesus que, de fato, os olhos dos discípulos se abrem, ou seja, são transfigurados, e eles reconhecem naquela pessoa que conversava com eles o Senhor que eles achavam que havia morrido, mas que estava agora ressuscitado. Também um pequeno versículo que a gente pode fazer justamente essa ponte entre transfiguração e ressurreição. Essa transfiguração dos olhos, essa percepção de que realmente, dos olhos do corpo e também do entendimento, de que realmente aquele é o Messias, uma compreensão plena de quem é Jesus Cristo. Mas voltemos aqui à expressão era necessário. Essa necessidade que deriva da vontade do Pai, para Pedro, é uma pedra de tropeço. Inclusive ele diz: Deus te livre, Senhor, jamais isso te acontecerá. Mas ao mesmo tempo que ela é uma pedra de tropeço, ela também é a condição que Jesus impõe para ser seu discípulo. Logo em seguida, esse escândalo de Pedro, Jesus diz: quem quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Portanto, seguir Jesus é fazer como ele fez. Seguir Jesus é ir a Jerusalém, é padecer muito, ser morto e ao terceiro dia ser ressuscitado. Vemos aqui que ser discípulo de Jesus e carregar a sua cruz é absolutamente a mesma coisa. O caminho do Calvário é o único caminho para seguir Jesus, porque é o caminho da obediência filial ao Pai no Espírito Santo. Eis, portanto, o insondável mistério da vontade do Pai, que entrega a seu Filho, o seu único, por amor à humanidade. Aliás, a teofania trinitária da Transfiguração nos revela justamente que a aceitação, a obediência, a aceitação da paixão por parte de Cristo está intimamente ligada à escolha por parte do Pai, que colocou no Filho, em Jesus Cristo, a sua complacência, o seu bem-querer, o seu agrado. Lucas capítulo 9, versículo 35 diz: este é meu filho, o escolhido. Guardem bem essa palavra. E Mateus 17, versículo 5 diz que este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Com base nisso, podemos dizer que a cruz é justamente o sinal, ou o símbolo dessa escolha e dessa predileção do filho por parte do Pai. E é neste mistério da escolha de Israel, que é o povo eleito, e da escolha de Jesus, filho de Davi, filho de Deus, que é preciso situar a nossa sequela Christi, o nosso seguimento de Cristo. E deve ser situado como sendo também uma nova escolha, uma terceira escolha por parte de Deus. Ele escolheu o povo de Israel, o povo eleito, escolheu o seu Filho Jesus Cristo e escolhe a cada um de nós. Devemos situar a escolha da igreja, que é o novo Israel, nesta mesma escolha que o Pai fez de seu Filho Jesus Cristo. Isso porque todos nós fomos escolhidos em Cristo. Diz o hino da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Deus Pai nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e estarmos diante dele imaculados em seu amor. Este sinal da escolha é justamente a cruz.
é o grão de trigo caído na terra que morre. É o perder a vida. Isso é sinal de escândalo para alguns, mas é prova de amor para outros. Neste caminho de subida para Jerusalém, neste caminho de cruz, a transfiguração é a manifestação da glória do Pai que envolve o Filho muito amado no mesmo momento em que ele cumpre o seu êxodo, a sua volta para o Pai. Aqui temos, inclusive, também a relação entre a escolha do Pai e o êxodo para o Pai. A transfiguração mostra a glória resplandecente da paixão, ou seja, a escolha, e também a glória da ressurreição de Cristo, o êxodo, a volta para o Pai, que também deve acontecer na vida daqueles que caminham seguindo Jesus Cristo. Portanto, que fique bem claro, não basta simplesmente subir a montanha e orar com Jesus para vê-lo transfigurado. É preciso também descer a montanha. É preciso perder a vida por causa de Jesus Cristo. E esta perda da vida é justamente o que coloca o discípulo, o que coloca a cada um de nós nessa escatologia de morte e ressurreição. O discípulo de Cristo é aquele que desprezou a própria vida para seguir Jesus como um homo viator, um peregrino. E por isso, o discípulo de Cristo não pode desejar permanecer aqui na terra, mesmo quando ele é envolvido pela glória de Deus. Pedro, aliás, teve essa tentação e disse: armarei aqui 3 tendas. Essa é a tentação daquele que quer habitar na glória. Todos nós queremos. Pedro não sabia o que dizia. Ele não sabia que ele não podia habitar na glória e que, na verdade, era a glória que queria habitar nele. Mas, antes disso e para isso, era preciso primeiro morrer, pois ninguém pode ver a glória sem antes morrer. Pedro não havia compreendido o vínculo que existe entre a glória e a cruz. Ele não havia compreendido aquilo que chamamos de Mysterium Crucis, o mistério da cruz, que na verdade é um dom, é uma entrega de amor. Porque a fonte de toda a glória é justamente o amor do Pai pelo Filho muito amado e o amor do Pai e do Filho pelos seres humanos. Aliás, os orientais dizem que justamente esse amor que abraça a humanidade, esse amor do Pai e do Filho que abraça a humanidade, é justamente o Espírito Santo. Se na vida cristã toda a glória é uma glória de amar, a transfiguração é uma epifania do amor. E assim termina o Evangelho de São Mateus, dizendo: tendo ouvido isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, muito assustados. Mas Jesus se aproximou, tocou-os e disse: levantai-vos, não temais. Tendo levantado seus olhos, não viram ninguém, senão Jesus. Nesta paz de Jesus e nesta solidão com Jesus, consuma-se a iluminação da transfiguração. Neste estar a sós com o amado, com o único, que faz de cada um de seus discípulos, de cada um de nós, filhos muito amados do Pai. Havíamos dito no início dessa nossa reflexão, na nossa primeira palestra, que dentre os mistérios da vida de Jesus que são oferecidos à nossa contemplação e à nossa imitação, o mais deslumbrante é o mistério da transfiguração. Sim, de fato, isso é verdade, porque a transfiguração é o mistério da revelação, no seguimento de Cristo, carregando a nossa cruz, da nossa divinização. A transfiguração é a revelação, é o mistério da revelação da nossa divinização. A transfiguração nos revela, ao mesmo tempo, a glória de Cristo, glória de sua divindade e glória pascal, segundo Lucas, ou glória parousiaca, segundo a segunda carta de São Pedro, e a glória futura de seus discípulos, que por sua vez brilharão como o sol, como diz o Evangelho de São Mateus,
capítulo 13, versículo 43. Assim como o batismo foi a unção da nossa primeira regeneração, a transfiguração final de nossos corpos de carne em corpos de glória será o sacramento da nossa segunda regeneração. Termino essa reflexão sobre o nosso caminho de transfiguração, com a conclusão que o próprio Santo Tomás de Aquino fez disso. Diz ele: é por isso que convinha que Cristo mostrasse a seus discípulos a sua claridade gloriosa, porque é nisso que consiste a transfiguração, pois é a esta transfiguração que ele conformará os seus, segundo Filipenses capítulo 3, versículo 21. O Senhor Jesus Cristo transformará nosso corpo de humildade, tornando-o semelhante ao seu corpo de glória. Chegamos, enfim, à nossa última Lectio Divina, refletindo sobre a fé de São Pedro no Evangelho da Transfiguração. Veremos hoje o versículo 8º do capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, onde está escrito: erguendo os olhos, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. É aqui que começa o caminho da fé. O final deste Evangelho da Transfiguração, de fato, pode ser interpretado de duas formas. A expressão não viram ninguém a não ser somente Jesus supõe, por um lado, que aquele momento onde a glória de Deus se revelou passou. Fecharam-se os céus que haviam sido rasgados, deixando entrever Moisés e Elias, simbolizando a lei e os profetas, ao lado daquele que cumpriu as profecias e que nos traz a nova lei. Isso acabou. Foi o brilho luminoso de um instante que se passou. A divindade de Jesus novamente se esconde sob o véu da carne. E diante de Pedro há somente o homem Jesus, com quem ele continuará a caminhar em direção às provações que se anunciam. É a hora de descer a planície. É a hora do labor. Por outro lado, a expressão não viram ninguém a não ser somente Jesus também indica que Pedro, na brilhante luz do Tabor, tinha compreendido quem era realmente o seu mestre. E agora nada mais importa a seus olhos, ele vê somente Jesus. Nada mais lhe importa a não ser segui-lo até o fim, amá-lo com todo o seu coração, até desejar dar a sua vida por ele. É a hora do amor. Nos dois casos, seja a interpretação mais laboriosa ou a interpretação mais amorosa, nos dois casos é exatamente um caminho de fé nua e crua que é traçado. A segunda carta de São Pedro, inclusive, nos conserva, deste momento, uma grande exultação. Diz o capítulo 1, versículo 18 da segunda carta de São Pedro: essa voz nós a escutamos vinda do céu, quando estávamos com ele na Montanha Santa. Portanto, para Pedro, doravante, a escuridão será sempre perfurada por esta luz, que será uma lembrança daquele dia em que a glória de Deus habitou a terra, como sendo uma realização e uma antecipação do que será a eternidade, do dia em que nós o contemplaremos no céu. A fé de Pedro, que ele inclusive tem a missão de confirmar em todos os membros do corpo de Cristo, que é a Igreja, essa fé brilha com a timidez e a esperança da estrela da manhã, ainda frágil, mas precedendo inelutavelmente a grandiosa luminosidade do dia. A caminhada da Igreja, a nossa caminhada de transfiguração, torna-se, portanto, uma caminhada em direção à estrela, em direção a Ele, somente Jesus. E, por fim, nesta última reflexão sobre os apoftegmas dos padres do deserto, gostaria de trazer-vos um tema que
concluiria de forma totalmente harmoniosa com o que temos refletido nesses dias. As flores que surgem no deserto. Os apoftegmas, sendo tão diferentes entre si, eles não têm condição de nos oferecerem uma teologia unificada da vida espiritual. Mas eles nos colocam diante da verdade do monge, da verdade da vida cristã. Os apoftegmas podem até narrar, por meio de imagens, algo que não corresponda a um fato verdadeiro, a um fato histórico. Mas o seu objetivo é, através de imagens, narrar a verdade sobre o ser humano. E por isso eles nos revelam muitas vezes que entre os monges existe pecado, existe fracasso, existe ruína. Neste sentido, os antigos monges sabiam de fato chorar os seus pecados, como vimos. Portanto, os apoftegmas não estão interessados em nos trazer uma verdade necessariamente histórica, mas eles nos dizem a verdade porque eles nos colocam diante da verdade do Evangelho. O ser humano é pecador, mas é, entretanto, amado por Deus e é chamado à plenitude do amor, é chamado a uma união com Deus que o transformará. É a transfiguração, a divinização. O amor de Deus nos torna participantes da sua divindade. Essa transfiguração, contida nos apoftegmas, por vezes será perceptível, inclusive visualmente, entre esses monges. Numa apoftegma, por exemplo, vemos Abapambo com o rosto glorificado, como foi o de Moisés descendo do Monte Sinai. Diz o apoftegma de Abapambo: havia alguém que se chamava Abapambo, e se dizia dele que durante 3 anos ele havia suplicado a Deus, dizendo-lhe: não me glorifique sobre a terra. E Deus o glorificou a tal ponto que ninguém podia fitá-lo, por causa da glória que estava sobre o seu rosto. Vejam que aqui o que permitiu a transfiguração de Abapambo foi justamente a sua humildade, de não ser glorificado sobre essa terra enquanto pessoa, mas ele acabou transparecendo, como Moisés, a glória de Deus. Vários outros apoftegmas nos mostram, muitas vezes, um ancião que se tornou como fogo, como este apoftegma de Abba Arsênio, que diz: certo irmão foi ter a cela, a habitação de Abba Arsênio na Sétia, é o nome do deserto onde ele morava. Esse irmão, que foi visitar Abba Arsênio, olha pela janela e vê o ancião como que todo em fogo. Tal irmão era digno de ver isto. Depois, o mesmo irmão que foi visitar bateu à porta. E apareceu o ancião e notou que esse irmão estava aterrorizado. Perguntou-lhe então: há muito tempo que estás batendo à porta? Viste alguma coisa aqui dentro? E o irmão respondeu: não. E puseram-se então a conversar, e a seguir Abba Arsênio o despediu. Não tem muito sentido moral para a gente esse apoftegma, mas é um testemunho que de fato, né, eles comentavam entre si que determinado monge tinha chegado a um tão alto grau de união, de intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, que ele parecia como fogo. Ou este outro apoftegma de Abba José, que diz: Abba Lote chegou a Abba José e disse-lhe: Abba, conforme a minha possibilidade, rezo o meu pequeno ofício, faço o meu pequeno jejum, a oração, a meditação, guardo o recolhimento e, como posso, purifico-me de meus pensamentos. O que eu ainda devo fazer? Levantando-se, Abba José estendeu as mãos ao céu. Os seus dedos se tornaram como 10 lâmpadas de fogo, e disse-lhe: se queres, torna-te todo inteiro como fogo. O fogo aqui é um claro símbolo da divindade, né? Abba José tinha apenas
os dedos, né, como lâmpadas de fogo, e ele confessa que o objetivo da vida dele é tornar-se todo inteiro como fogo, ou seja, estar inteiramente possuído pela divindade. Há um ditado que eu não vou lembrar exatamente quem foi que disse, mas eu lembro que quando estudava teologia eu me deparei com isso. É possível que seja de Evagrio Pontico, que ele diz assim: o teólogo não é aquele que possui Deus, mas aquele que por ele é possuído. Há ainda um outro apoftegma de Abba Sisoés, que conta o seguinte: dizia-se que Abba Sisoés, que quando estava perto de morrer, estando os padres, os outros monges, sentados ao redor dele, o seu rosto brilhou como o sol, transfiguração. E ele lhes disse: eis que vejo vir Abba Antão, o grande Santo Antão que já havia morrido nesse período. Após um curto momento, ele disse: eis que estou vendo vir o coro dos profetas. Novamente o seu rosto brilhou ainda mais e ele diz: eis que vem o coro dos apóstolos. O seu rosto dobrou de esplendor e eis que ele parecia falar com alguns interlocutores. Mais uma referência à transfiguração. E os outros anciãos lhe perguntaram: com quem estás falando, pai? E ele responde: eis que os anjos vieram me levar. Mas eu lhe supliquei que me deixassem fazer mais um pouco de penitência. E os anciãos lhe disseram: tu não tens necessidade de fazer mais penitência, pai. Mas o ancião lhes respondeu: em verdade, parece-me que eu nem comecei a fazer penitência. E todos então reconheceram, pela sua humildade, que ele era um homem perfeito. Novamente o seu rosto tornou-se subitamente como o sol, e todos foram tomados de medo, assim como na transfiguração. Então o Abba, que estava prestes a morrer, disse: vede, o Senhor está vindo. E logo em seguida ele entregou o seu espírito. Houve então como que um clarão e toda a casa encheu-se de um bom odor. Este apoftegma talvez seja o que tenha mais claramente aí simbologias, né, simbolismos que façam uma alusão direta à transfiguração. E vejam que aqui, mais uma vez, também um outro apoftegma já tínhamos visto isso, né, a grande humildade, né, sempre presente como um sinal de perfeição, né, como uma exteriorização da própria transfiguração do monge. Essas imagens, todos esses últimos apoftegmas que vos coloquei aqui, elas querem nos mostrar justamente essa divinização, a transfiguração do homem, da mulher, que se tornou agora homem espiritual, mulher espiritual. Quando a gente fala na tradição oriental de homem espiritual, a gente quer dizer homem cheio do Espírito Santo. Para concluir, gostaria de partilhar convosco um apoftegma bem curto, mas que resume de forma maravilhosa qual era a espiritualidade dos padres do deserto. Um apoftegma da série Anônima que diz: um ancião disse: nosso trabalho é fazer a lenha queimar. Parece não dizer muita coisa, mas isso é a grande verdade da espiritualidade dos padres do deserto. O ser humano é apenas um galho seco, mas pelo trabalho da ascese, o fogo do Espírito Santo começa a queimar esse galho seco. É então, o galho em contato com o fogo, é então que da fumaça surgem as lágrimas. Quem já ficou perto da fumaça sabe que os olhos começam a lacrimejar. Vejam aí o simbolismo do pentos, aquele dom das lágrimas, aquele coração consciente do seu pecado, mas muito mais consciente ainda do amor de Deus que envolve, né, que o acolhe. E depois que surgem as lágrimas, a alma se oferece ao fogo do amor. E eles então se abraçam. A própria lenha torna-se fogo. O galho seco é a humanidade, o fogo a divindade. O fogo
envolveu completamente o galho seco, que é a humanidade. É então simbolicamente, a divinização, a transfiguração a qual todos nós somos chamados. Por fim, a nossa última oração como conclusão deste retiro. Ó Cristo, que em vossas mãos carregais as 7 estrelas, vós que sois o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, vós que sois a estrela que nasce em meu coração, a lâmpada que guia meus passos, a luz sem ocaso para a qual eu caminho. Vós, luz vinda ao mundo, dissipai as trevas da dúvida e do medo. Iluminai aqueles que ainda estão nas trevas da morte. Aquecei em vossa claridade aqueles cuja fé permanece frágil e vacilante. Para que um dia todos possamos ser reunidos na Jerusalém Celeste, onde vós sois a luz, com o Pai e com o Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, pobres servas e pobres servas, chegamos ao fim dessa nossa caminhada, desse nosso retiro espiritual, retiro virtual, é o primeiro da minha vida. Chegamos ao fim desse grande desafio e eu agradeço muito pela companhia virtual que podemos compartilhar nesses dias. Espero que essas reflexões tenham conseguido vos fornecer algum elemento para meditação, para oração, e que, se isso não tiver acontecido, que pelo menos esses momentos em que virtualmente estivemos unidos sirvam para justamente fazer crescer esse vínculo de caridade, como disse no começo dessas conferências, que há tanto tempo já se iniciou entre os irmãos e as irmãs pobres servos e pobres servas e o Mosteiro da Transfiguração. O meu muitíssimo obrigado pela experiência proporcionada. Que Deus abençoe a todos.